Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde iremos resolver algumas questões atreladas à geometria plana e à trigonometria, né, conforme esboçado aqui na lousa, ok? No vídeo anterior, eu percebi que faltaram algumas informações e a gente precisa então ver todo um contexto. Então, vamos passar aqui adiante. Em princípio, vamos falar sobre geometria plana. Então a gente vai falar de polígonos, né? E também da fórmula da soma dos ângulos internos. Para isso, eu deixei aqui que um colega de matemática muito bom, professor Ferreto, indicado pela SEC, né, Secretaria de Educação, na época da pandemia, vocês assistam alguns minutos da aula. A aula dele dura 26 minutos e 23 segundos. Eu vou mandar o link depois para vocês. Mas eu aqui vou deixar passar apenas entre 4 a 5 minutos, né, para que eu possa usar os demais momentos dessa aula para resolver questões. Mas é bom vocês verem um pouco da teoria ou relembrar a teoria sobre polígonos. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com o curso de Geometria Plana e vamos ver agora os polígonos, tá? Pessoal, nessa aula vamos ver a definição de polígonos, vamos estudar a sua nomenclatura, sua classificação, as diagonais do polígono e também a soma dos ângulos internos e ângulos externos, beleza? Bastante coisa acerca dos polígonos. Aí é o seguinte, pessoal, se você gostar da aula, clica ali em curtir, tá? Faça comentários e também, pessoal, inscreva-se no canal, já que dessa forma você fica por dentro de todas as aulas que são postadas aí semanalmente. Beleza? Vamos começar? Vem aqui, ó. Então, olha só, pessoal, vamos ver aqui os polígonos e nesse primeiro item temos o seguinte, ó, polígono côncavo e polígono convexo. Então, qual a diferença entre o polígono côncavo e o polígono convexo? Nós temos aqui, ó, dois desenhos de dois polígonos. Reparem que cada um desses polígonos possui 5 lados, tá? Então eles são pentágonos. Eu já vou comentar a nomenclatura deles, tá? Mas eles são pentágonos. Só que o pentágono aqui da esquerda, ele é um pentágono côncavo, enquanto que o pentágono aqui da direita, ele é um pentágono convexo. Aí, pessoal, como é que a gente faz para diferenciar um polígono côncavo de um polígono convexo? Faça o seguinte, ó, trace uma reta e se essa reta intersectar o polígono em mais de 2 pontos, preste atenção, nós temos aí então um polígono que é côncavo. Agora, se essa reta imaginária intersectar o polígono em no máximo 2 pontos, aí nós temos um polígono convexo. Beleza? Vem aqui, ó. Então, olha só, pessoal, por exemplo, traçando essa reta aqui, ó, como nós vimos, ó, ela irá intersectar aqui, por exemplo, ó, em 4 pontos esse polígono aqui. Isso porque nós temos aqui, ó, uma concavidade, tá? Então, caracterizando esse polígono aqui como sendo um polígono côncavo, beleza? Agora, em relação a esse polígono convexo, olha só, traçando uma reta aqui, ó, irá cruzar em, no máximo, 2 pontos. Por isso, nós temos, então, aqui ó, um exemplo de um polígono convexo, ok? Beleza, pessoal? Bem tranquila essa classificação, não é verdade? Agora é o seguinte, para nós o importante é apenas o estudo acerca dos polígonos convexos, tá? Apenas a parte teórica, saber o que é um polígono côncavo é importante. Agora a parte de cálculo, e para nós aqui no ensino médio, o importante são os polígonos convexos, beleza? Vem aqui, ó. Aí, pessoal, vamos ver agora a nomenclatura dos polígonos. Olha para mim aqui, ó. Pessoal, o nome do polígono está diretamente relacionado com o número de lados desse polígono. E outra coisa, ó, o polígono tem n lados, ele sempre terá n vértices. Por exemplo, assim, ó, se o polígono tem 3 lados, ele possui 3 vértices. E o nome dele é triângulo, também chamado trilátero aí, tá? Agora, se ele tem 4 lados, nós temos aí o quadrilátero. Cuidado, ó. Quadrado, pessoal, é um tipo de quadrilátero, beleza? Se ele tem 5 lados, nós temos o pentágono, como nós vimos, né? Se tem 6 lados, nós temos o hexágono. Se ele tem 7 lados, nós temos aí o heptágono. 8 lados, octógono. Cuidado, ó. 9 lados, eneágono.
tá? Cuidado, não é nonágono, é eneágono. 10 lados, nós temos o decágono. 11 lados, cuidado, ó, nós temos o undecágono. 12 lados, nós temos o dodecágono. E também importante ali, pessoal, o que tem 20 lados, o icoságono. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Desce um pouquinho aqui, ó. E vamos agora ao terceiro item e nós veremos agora o número de diagonais. Pessoal, primeiramente, ó, o que é a diagonal de um polígono? Olha só. Diagonal de um polígono é o segmento cujas extremidades são vértices não consecutivos do polígono. Por exemplo, aqui, ó, nesse pentágono, como eu falei, né, se ele tem 5 lados, ele possui aqui, ó, 5 vértices. Tudo bem? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, e unir aqui, ó, 2 vértices consecutivos, o que eu vou ter aqui, ó, nada mais é do que o lado desse polígono. Agora, se eu unir, ó, 2 vértices não consecutivos, por exemplo, esse daqui, ó, unir aquele lá, aí sim, nós temos uma diagonal desse polígono aqui. Tudo bem? Olha só, traçando outras diagonais, nós vamos ter mais uma aqui, vamos ter mais uma aqui, mais outra aqui e, por último, nós teremos essa daqui, ó. Até, pessoal, é importante notar aqui, ó, que o pentágono ele possui número de lados exatamente igual a 5 e o número de diagonais desse pentágono aí, se você contar, também são 5, tá? E o pentágono, pessoal, é o único polígono em que o número de diagonais é exatamente igual ao número de lados, tá? Isso aqui é bem importante você memorizar, beleza? Agora, olha só, quando nós tivermos mais de 5 lados, não vai dar para desenhar e sair contando as diagonais. Aí nós temos o seguinte, ó, o número de diagonais de um polígono de n lados é dado por, e nós temos uma fórmula aqui. Por exemplo, ó, essa fórmula diz que o número de diagonais é exatamente igual a n, que multiplica n menos o 3, dividido por 2. Por exemplo, aqui no pentágono, ó, se nós colocarmos aqui, ó, o n igual a 5, nós vamos ter, então, o número de diagonais do pentágono. Querem ver? Olha só. Então, nesse caso aqui, o total de diagonais será exatamente igual, olha só, 5, tudo bem? Que multiplica 5 menos o 3, isso aqui dividido por 2. Pessoal, 5 menos o 3 dá 2. E esse 2 dividido por este 2 que está aqui embaixo, nós cortamos. Nós ficamos, então, que o número de diagonais é exatamente igual a 5, ok? Então, pessoal, em outras palavras, ó, é só substituir no n o número de lados do polígono e nós descobriremos, assim, o total de diagonais. Beleza? Desce comigo aqui, ó, e vamos fazer 2 exemplos sobre diagonais. Olha o que diz o primeiro aqui, ó. Determine o polígono cujo número de diagonais é o quádruplo do número de lados. Olha, diz que o número de diagonais é o quádruplo do número de lados. Então, é importante você escrever o seguinte, ó, o número de diagonais, representado por D, né? Isso aqui é igual ao quádruplo, pessoal, o quádruplo é 4 vezes. O quádruplo do número de lados, que é expresso por n. Tudo bem? Olha só, número de diagonais, nós temos uma fórmula que expressa o número de diagonais. Então, nós vamos ter aqui, ó, n, que multiplica n menos o 3, tá? E tudo isso daqui é dividido por 2. Beleza? Isso aqui é exatamente igual a 4 vezes o n. Agora, esse 2 aqui que está dividindo, ó, ele passa lá para o outro lado multiplicando, e nós vamos ter o seguinte, n que multiplica n menos o 3, isso aqui é exatamente igual a 2 vezes 4n, nós vamos ter 8n. Agora, olha só, pessoal, como nós temos aqui, ó, uma multiplicação, e aqui nós temos uma multiplicação também, simplesmente nós podemos cancelar o n aqui, ó, e nós vamos ficar com n menos o 3, tudo bem? Isso aqui é igual a 8. Agora, passando esse menos 3 lá para o lado direito, nós vamos ter, então, que o n é igual a 8 mais 3, ou seja, o n igual a 11, ok? E a pergunta está solicitando qual é o polígono. Nesse caso, se ele tem 11 lados, esse polígono é o undecágono, beleza? Vem aqui, ó. Aqui no exemplo B diz o seguinte, ó. Determine o número de lados de um polígono convexo, sabendo que de um de seus vértices partem 15 diagonais.
Então é o seguinte, pessoal, nessa questão nós queremos saber o número de lados desse polígono aí. A gente não sabe quantos lados tem esse polígono, mas olha só, vamos mais ou menos desenhar aqui alguns lados, ó, para que você entenda o que está acontecendo. Tá? Estou desenhando assim, vem assim, ó. Aí depois ele continua, né? Eu não sei quantos lados tem esse polígono aí. Mas agora, olha só o que diz aqui, ó. Sabendo que de um de seus vértices partem 15 diagonais. Então aqui, ó, pessoal, nós temos os vértices desse polígono aí. Vamos pensar mais um aqui, outro aqui, ó. Vamos pensar, por exemplo, desse vértice, vou chamar de vértice A. Aí desse vértice aqui, ó, vai partir 15 diagonais, tá, pessoal? Então, de cada um de seus vértices partem 15 diagonais e aí vai indo, né? E aí nós temos mais uma diagonal aqui assim. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Um total de 15 diagonais em azul. Então, o que acontece, pessoal? Do lado de cá, ó, contando esses vértices aqui, ó, nós vamos ter aqui, ó, 15 vértices. Concorda comigo? Feito, por que 15 vértices? Não entendi. Olha só, pensa o seguinte. Se estão partindo desse vértice aqui, ó, 15 diagonais, cada diagonal vai chegar em um vértice. Então, essa aqui chegou em um vértice, essa outra chegou em outro vértice, essa aqui vai chegar em mais um vértice, e assim vai indo. Nós vamos ter aqui, ó, 15 vértices. Tudo bem? Agora acontece o seguinte, nós temos ainda esse vértice aqui, ó, nós temos esse vértice aqui, ó, que são dois vértices que não recebem diagonais, tudo bem? Já que se partir uma diagonal daqui chegando nesse vértice, nós não vamos ter diagonal. Nós vamos ter aqui simplesmente um lado. Concorda comigo? Então, nós temos mais esse vértice e temos mais o vértice que parte as 15 diagonais. Ou seja, pessoal, o que nós temos aqui, ó, são 15 vértices mais 1, 2, 3 vértices. Ou seja, nós temos aqui um total de 18 vértices. Tá? Então, você tem 18 vértices. Que nós temos aqui são 18 lados. Beleza, pessoal? É isso aí, ó. Beleza, pessoal? Entenderam essa questão? Vou explicar rapidinho de novo aqui, ó. Nós temos aqui um vértice. Desse vértice está partindo aqui, ó, 15 diagonais, ou seja, desse vértice nós estamos vendo lá embaixo, ó, 15 outros vértices. Concorda com o vértice do lado de cá? Desse vértice nós temos um outro. Então, conforme vocês viram até aí, foi só para a gente relembrar algumas coisas, né? Deixei passar um bom tempo aí, né? Mais de 10 minutos, mas que vocês pudessem rever alguns conceitos, ok? Agora a gente retorna para a nossa base de trabalho e lá eu vou ampliar. Então vocês viram aí o que o professor Ferretti passou sobre polígonos, né? Côncavo, convexo, né? Tal. Eu queria só acrescentar o seguinte, de acordo com a imagem aqui, essa imagem aqui, a gente percebe, deixa eu trazer essa barra para cá, a gente percebe que nós temos aqui 4 polígonos, né? Um com 3 lados, com 4, aqui um pentágono que ele citou com 5, e aqui temos um hexágono ou hexágono com 6. Quero só relembrar uma coisa, quando todas as medidas dos lados são idênticas, a gente tem o que se chama polígonos regulares. Logo, se eles são regulares, eles são equiláteros, porque tem lados com a mesma medida, equi quer dizer igual, e são equiângulos, quer dizer, os ângulos também internos são iguais. Então, às vezes, em alguns problemas, acontece em falar polígono regular. Falou isso, a gente tem que interpretar que os ângulos são iguais em quaisquer pontos, ok? Então lá foi mostrado a você como calcular o número de diagonais, né, tudo isso. O que eu vou te mostrar aqui é outra coisa. Eu vou te mostrar agora como calcular uma outra coisa. Aquela fórmula lá é uma fórmula importante, né, que você deve memorizar, mas em nenhum exercício eu cobrei. A fórmula que diz que D, né, o número de diagonais, é igual ao número de lados, né, de um polígono que multiplica n menos 3. Esse n menos 3 a gente pode demonstrar depois. Ela se refere basicamente a quantidade de triângulos, né, que cada polígono quando a gente divide esse polígono pela sua diagonal, ele forma triângulos, né? O triângulo é a menor forma, né? Triângulo trilátero. Então, se eu dividir esse quadrado, por exemplo, aqui, ó, traçando a diagonal, eu vou ter 2 triângulos. Isso ajuda até a gente perceber quanto tem de ângulo, né, um quadrilátero. Lembrando da aula anterior, se um triângulo tem 180 graus, 2 vão ter
180 vezes 2, né? 360. Então todo quadrilátero ou quadriângulo terá 360 graus. E se for um pentágono, né? Aí a gente começa a analisar essa fórmula aqui do número de diagonais sobre 2, né? Então a gente coloca o 2 aqui porque quando a gente faz número de lados multiplicado por n-3 sempre dá a diagonal dobrada, ou seja, a diagonal que vai de um vértice para o outro é a mesma que retorna. Então, para não ter essa inconsistência, né, de resposta dúplice ou duplicada, a gente divide por 2. Mas eu não vou me concentrar nisso. Se vocês olharem o tema aqui em cima, eu venho a falar sobre uma outra fórmula também importante, chamada fórmula da soma, né, dos ângulos internos de um polígono. Diz assim, mas eu já sei que um triângulo ele tem 180 graus e você dividiu aí o quadrado, deu 360, tá tudo de boa. Mas a pergunta é, e se a pessoa disser a você que um polígono tem 23 lados, como é que eu vou achar o total de ângulos, entendeu? Vou sair dividindo? Não. Então eu vou demonstrar aqui rapidinho com esses polígonos aqui, uma fórmula simples que vocês já veem ela aqui, a escrita 180 que multiplica n menos 2, né? Esse 180 quer dizer 180 graus, né? Que multiplica n menos 2. N sempre é o número de lados. Então, se eu quiser o total de ângulos de um polígono, basta eu escrever isso aqui, né? A gente costuma usar uma nomenclatura de escrita assim, SI, né? A soma dos ângulos internos de quaisquer polígonos, viu? Seja regular ou irregular. Irregular é como se fosse um polígono que eu uso em sala, né? Vocês me veem muito com uma corrente com um símbolo que é o símbolo do Superman, que é um pentágono. Mas você percebe que os tamanhos são diferentes, então ele não é um pentágono regular, ele é irregular. Mas independente dele ser regular ou irregular, quando a gente aplicar essa fórmula 180 graus que multiplica n menos 2, a gente vai encontrar o total de ângulos, ok? A soma, né, dos ângulos internos de um polígono, independente da quantidade de lados que ele tiver. Aí você diz assim, mas como é que nasce essa fórmula, né? 180 vezes n menos 2 é decoreba? Não. O n menos 2 é o seguinte, vamos pegar aqui o quadrado, que vai ser bem fácil de você perceber. Eu vou pegar uma linha no tom vermelho e vou dividir ele ao meio aqui, ó, pela sua diagonal, né? Que foi explicado pelo professor Ferreira. Quantos triângulos gerou? 2, né? Então veja só, tem 4 lados, esse polígono ele tem 4 lados, concorda comigo? Vamos fazer assim para ficar mais organizado. Vou colocar aqui n, número de lados, e aqui vou colocar número de triângulos, né, que é gerado, vou usar a letra T. Então perceba só uma coisa, se for um polígono com 4 lados, gerou quantos triângulos quando a gente o dividiu? 2, né? Vamos pegar agora o pentágono, vamos dividir ele em triângulos, né? A partir desse vértice aqui, eu vou encontrar um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Para cá, se eu fizer, vai coincidir com um lado. Então, nós temos 3 triângulos aqui dentro de um pentágono, não é isso? O pentágono ele tem 5 lados e ele gerou quantos triângulos? 3, né? Perceba esse detalhe. Agora vamos pegar o hexágono para você perceber e fazer o mesmo procedimento. A partir de um vértice qualquer, eu vou subdividir esse hexágono em triângulos, né? Já que o total de ângulos de um triângulo é conhecido, né? Dá 180 graus pela geometria euclidiana. Então perceba agora que temos aqui 4 triângulos, concorda? Esse polígono ele tem 6 lados e gerou 4 triângulos. Agora note uma coisa interessante que acontece quando a gente faz uma continha básica. Vamos pegar o número de lados e subtrair da quantidade de triângulos. 4 menos 2 resulta quanto? 2, né? 5 lados menos 3 triângulos resulta quanto? Também 2. E 6 menos 4, né? Ou seja, número de lados 6, número de triângulos 4, né? Resulta quanto? 2. E se eu fizesse um heptágono? Você percebeu que à medida que a gente aumentou um lado na figura, aumentou uma quantidade de triângulos. Então, se eu tiver um heptágono, com certeza ele vai formar quantos triângulos? 5. Se eu tiver um octógono, eu vou formar quantos triângulos? 6. Se eu tiver um eneágono, né?
7. Se eu tiver um decágono, 10 lados, 8. Note que 8 triângulos, nessas quantidades aqui, 5, 6, 7, 8, referem-se ao número de triângulos. Perceba que quando você fizer menos número de lados, menos a quantidade de triângulos, sempre dá uma constante 2, não é isso? Então, o que é que os matemáticos, a partir daqui, deduziram? Que se você caminhar para o infinito, ou seja, infinitos lados aqui, 11 lados, um decágono, 12 lados, dodecágono, 13 lados, tridecágono, 14 lados, quadridecágono, 15 lados, né? Pentadecágono, 16 lados, ou hexadecágono, 17 lados, heptadecágono, 18 lados, né? Decágono, 19 lados, eneadecágono, né? E 20 lados, falado pelo professor Ferreto, icoságono. Sempre vai dar uma diferença de 2. Então os matemáticos perceberam que o número de lados, né, n menos 2, né, ele reflete a quantidade de quê? De triângulos, não é isso? Quantos triângulos são formados? Então, n menos 2 te dá a quantidade de quê? De triângulos, né? Então, repare, 4 menos 2, né, deu 2. 5 menos 3, deu 2. 6 menos 4 triângulos, deu 2. Então, se você tiver o número de lados e subtrair de 2, ele vai te dar o número de triângulos, né? E cada triângulo tem quantos graus dentro dele na geometria euclidiana? 180. Então, basta eu multiplicar isso por quanto? Por 180. Que, via de regra, como 180 é um número, né? A gente costuma colocar, então, ele como constante multiplicadora, geralmente vem à frente. Daí a fórmula 180 graus que multiplica n menos 2. A partícula n menos 2 quer dizer quantos triângulos são gerados dentro de cada polígono. Isso vai para o infinito. E aí você compreende então a fórmula agora pronta que apareceu lá na figura, né? A soma dos ângulos internos de um polígono é dado, seja ele regular ou irregular, é dado pela fórmula 180 que multiplica n menos 2. Está aí a explicação de onde vem. Vamos fazer algo prático para ficar bem legal? Eu vou criar uma página nova aqui e vou desenhar aqui sei lá, um dodecágono é muito, né? 12 lados. Vamos fazer um heptágono, 7 lados. 3 lados. Vou fazer ele em regular mesmo. 3 lados, 4 lados, 5 lados, né? 6 lados, 7 lados. Pronto. E a gente costuma colocar letras também aqui do alfabeto, letras maiúsculas, né, para designarem os vértices, né, dele, conforme explicado. A, B, C, D, né, E, F e G. Então, se cair alguma questão assim num exercício, num teste, numa prova, vamos supor que caísse uma figura ou caísse o nome dela, né? Pode ser a figura desenhada ou o nome. Daí eu tenho que saber aquela nomenclatura que o professor Ferreto chamou a atenção. Eu aqui desenhei, mas eu poderia falar, calcule, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um heptágono. A mente já tinha que dizer, hepta é 7, então tem 7 lados, n vale 7. Mas aqui eu preferi desenhar. Então tá aqui, né? Aliás, aqui deu o quê? 7 lados, foi até a letra G, né? Tá correto, né? F é a sexta, G é a sétima. Então a gente sabe que é um heptágono, ou seja, n é igual a 7. Aí vamos supor que o exercício dissesse assim, calcule a soma dos ângulos internos. Simples, né? A gente vai sair dividindo em triângulos de novo? Não, já sabemos que a soma dos ângulos internos, já que ele é um heptágono, ele vai formar quantos triângulos? 5, né? Que é 7 menos 2. Então você vai colocar aqui 180 graus, que é a quantidade de graus de um triângulo, e multiplicar pelo número de lados menos 2. Isso vai nos dar o número de triângulos, né, que existem dentro de um heptágono. Como n é 7, teremos 7 menos 2, né, que vai multiplicar os 180 graus. Né, 180 graus. Fazendo essa continha aí, nós teremos SI, né, soma dos ângulos internos, igual a 180 graus, né, vezes 5. Se fosse vezes 10, que é o dobro de 5, daria 1.800. Então,
Se é vezes 5, 5 é a metade de 10. Então a metade de 1800 é quanto? 900 graus. Beleza? Então você diz assim, ah, Itamar, mas isso aí vale para qualquer polígono? Vale para qualquer polígono, seja ele regular, conforme dito, né? Ou irregular, né? Vale para qualquer polígono, ok? Agora tem mais só um adendo ou um acréscimo que eu vou fazer aqui. Suponhamos que esse polígono ele fosse regular. Você vê que ele está todo irregular aqui pelos ângulos, né, internos, né, externos, e pela medida dos lados que não bate nenhuma com a outra, né? Ele é totalmente irregular. Mas se ele fosse regular, os ângulos internos, os 7 ângulos aqui internos, né? Esse ângulo aqui, ó, mais esse, né? Mais esse, totalizando 7 vértices, 7 lados, 7 ângulos internos. E se eu prolongar cada lado aqui, terei 7 ângulos externos, conforme eu dei na teoria em sala de aula, né? Mostrei isso quando eu dei aula sobre polígonos. Então, se ele fosse regular, essa fórmula aqui, e a gente quisesse saber o valor de um ângulo interno, a gente costuma abreviar como AI. Por ele ser regular, todos os ângulos são iguais. Então, bastaria a gente pegar essa fórmula geral e dividir por N, entende? Porque aí a gente estaria, aí não é nem esse, desculpe, é AI, né? Se eu quisesse achar o ângulo, né, individual de um polígono regular, supondo que ele fosse regular, seria o que? SI sobre N, né? Ou seja, 180 vezes N menos 2 sobre N. Aí você vai estar achando de forma singular cada ângulo aqui. Ou seja, seria pegar, se ele fosse regular, um heptágono regular, seria pegar esse 900 graus, né, e dividir por 7. Beleza? Só isso. Eu não vou fazer, mas fica essa curiosidade. Vamos avançar, senão esse vídeo vai ficar muito gigante de novo. Bem, agora eu aproveito aqui, que já que falamos de ângulo, né, para a gente poder operar aqui um pouquinho com ângulos. Olha que coisa boa, né? Fizemos em sala de aula. Então, isso aqui se chama como sistema sexagesimal, né? Vimos em sala, né? É um sistema babilônico, né? Sistema sexagesimal. E dentro na sala de aula eu fiz referência à lei dos sexagenários, né? Que eu não gosto de lembrar esse tema, porque é um tema triste da história, mas existiu na história do Brasil o processo escravagista, né? E tem, quando você estuda história do Brasil, tem uma frase lá que fala sobre sexagenário. Então, o sexa tem a ver com 60, né? Uma pessoa também que é senil, né? É uma pessoa idosa, né? Então, esse termo tem a ver com... o sexa tem a ver com 60. E esse sistema aqui, ele termina sendo duplo, né? Porque como a gente vai fazer uma soma e uma subtração, a gente vai usar o sistema sexagesimal para transformar segundos em minutos e minutos em grau toda vez que eles excederem a 60, né? Ou passarem de 60. Caso contrário, a gente mantém. E na hora de fazer a soma, a gente vai usar o decimal, porque vai ser cada macaco no seu galho, né? Então vamos resolver aqui. Temos aqui na letra A 32 graus. Então 32 graus, ele vai ser somado a 56 graus aqui. Então a gente coloca um abaixo do outro, conforme fizemos em sala, né? 15 minutos aqui, ele vai ser, abaixo dele vai ser colocado 38 minutos. 27 segundos, abaixo dele serão colocados os 59 segundos. E aí a gente opera agora usando o que? O sistema decimal, né? Veja a mudança aí, né? É uma conta mesmo. Então vamos lá. Conta aritmética. Então 7 mais 6 mais 9 dá 16. Sobem 10 que virá uma dezena. 1 mais 2, 3, mais 5, 8. Ah, já vamos transformar aqui? Não, depois. 5 mais 8, 13 minutos. Sobem 10, né, que vira uma dezena. 1 e 1, 2, mais 3, 5. 2 mais 6 dá 8 graus, né? E 3 mais 5 dá 8 dezenas, né? Então temos aí esse total. Já é o gabarito? Não, porque ele pede aqui, eu peço aqui no problema que a gente retire daqui 13 graus, 45 minutos e 52 segundos. Então nós temos 88
né? Graus, 53 segundos e 86 ou 53 minutos, desculpe, e 86 segundos. Então vamos retirar disso aí, que foi o total, né, das duas primeiras parcelas, 3 graus, 45 minutos e 52 segundos. Aqui a conta é de subtração, né? E a outra foi uma conta de adição, não é isso? Então vamos lá. 6 menos 2, 4. 8 menos 5, 3. 3 menos 5 não dá, né? Então a gente vai retirar aqui da dezena, vamos deixar 4. E uma dezena valem 10 unidades. Então 10 mais 3, 13, né? 13 menos 5, ou como você fala, 5 para 13, né? 13 menos 5, 8. E teremos agora 4 menos 4, que vai dar 0. E agora 8 menos 3, 5. E 8 menos 1, 7. Então esse é o resultado final. Perceba que a gente não precisa fazer nenhuma conversão, porque as grandezas menores que o grau, que são minutos e segundos, eles são menores que 60, então não precisou converter, ok? Mas se a gente olhar agora a letra B aqui, a letra B ela vai demandar que a gente faça uma transformação, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui essa informação, criar uma página aqui e colar essa informação aqui, para que a gente possa operar num lugar mais limpo, né? Vamos mudar o fundo também para esse. Pronto. Então vamos ver aqui essa operação, como é que ela fica, né? Aqui temos um produto, então cada elemento aqui vai ser multiplicado por 57. Então a gente vai precisar pegar os 57 graus vezes 59 e achar esse total em graus, né? Depois vamos ter que pegar o 35 minutos e multiplicar por 59, que é o multiplicador, né? E encontrar o total de minutos. O mesmo faremos para os segundos, né? 47 segundos multiplicados por 59. Então, cada uma grandeza será multiplicada por 59. Então, nós temos aí o que? Conta, né? Aritmética. Façamos, né? Vamos lá. 9 vezes 7, 63, vão 6, né? 9 vezes 5, 45, com 6, dá 51. Temos agora 5 vezes 7, 35. Vão 3 aqui, 5 vezes 5, 25, com 3, 28. Então, o total aí de graus, né? São 3 aqui, né? 6 aqui, 5 mais 8, 13, 1 aqui, 3. Então temos aí 3.363 graus, ok? Fazendo agora a operação aqui em cima. 9 vezes com os minutos. 9 vezes 5, 45, vão 40, né? Que viram 4. 9 vezes 3, 27, com 4, 31. 5 vezes 5, 25, vão 20, né? Que viram 2 aqui em cima. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. Então nós temos aí essa soma, né? Para ser feita. 5, 1 mais 5, 6, 3 mais 7, 10, e 1 e 1, 2. Então temos aí 2.065 minutos. E agora operando o lado de cá. 9 vezes 7, 63. Né? 9 vezes 4, 36, com 6 que subiu, 42. 5 vezes 7, 35. Sobem 3, né? 5 vezes 4, 20, com 3, 23. E aí teremos o que?
3, né? 2 mais 5, 7. 4 mais 3, 7 também. E aqui 2. Então o total aí é esse, os totais são esses. Só que você vê que aqui os segundos excederam a 60. Então como é que faz para transformar em minuto? É pegar esse 2.773 segundos, né? E dividir ele por 60, né? Porque é o sistema, agora é o sistema sexagesimal. Então, hora de fazer operações, os três aqui, né? 60 cabe aqui 277 quantas vezes? 4, né? Porque 5 vezes 6, 30, vai dar 300, é muito. Então, 4. 4 vezes 60 dá 240. Né? Então, para completar 277, sobra 37. Abaixaremos o 3, teremos 373 dividido por 60. Cabe quantas vezes? 6, né? Porque 6 vezes 6, 36, né? Tá próximo. Então, 6 vezes 60 dá 360. Para completar 373, sobra 13 segundos. Então, note que nós temos 46 grupos de 60. Então, temos 46 minutos. E aí, isso é acrescido aqui, ó. Não é isso? É acrescentado ou acrescido ali. Então, teremos 5 mais 6, 11. 1 aqui. 6 e 4, 10 com 11. 1 aqui desce. E o 2. Então, teremos 2.111 minutos. O que é que a gente vai precisar fazer para transformar ele em grau? Dividir por 60 também, né? Mesma coisa, né? Então, vamos dividir isso aqui por 60. Não esquecer que lá sobraram 13 segundos, né? Para depois a gente compor a resposta, né? Sobraram 13 segundos e 46 minutos, né? Já vieram para cá. Agora vamos transformar de minuto para grau. Temos aqui 211, né? Dividido por 60. Quantas vezes o 60 cabe aqui dentro? Pela tabuada 3, né? Dá 180. Para completar 211, sobra 31. Não é isso? Desce 1. 311 dividido por 60, 5, né? 5 vezes 6, 30. Então, vai dar 300. Para 311, 11 minutos. Quantos grupos de 60 minutos conseguimos formar? 35. Então, são 35 grupos de 60, então são 35 graus. Então, nós pegaremos isso e somaremos ali com o 3.000, né? Que está lá. Vou fazer a conta aqui embaixo, por causa do espaço aqui da foto, né? Então, teremos 3 mais 5, 8 graus. Quase não sai 8, né? 6 mais 3, 9. E 3 sozinho e 3 sozinho. Então, a gente chega ao seguinte fator no final da história. Fazendo essa quantidade de grau, minuto, segundo vezes 59, totalizou 3.398 graus, né? Sobraram quantos minutos? 11 aqui, né? 11 minutos. E sobraram quantos segundos? 13. Então fizemos aí as multiplicações e as devidas correções, ok? Se a gente voltar para cá agora, a gente vai encontrar uma divisão, né? Então vamos fazer o mesmo procedimento. Pegar esse fator aqui, copiá-lo. Vamos avançar aqui, criar mais uma página e trazer para cá. Para a gente poder trabalhar. Aqui está pedindo para dividir esse ângulo por 7. Mesma coisa, a gente vai precisar primeiro dividir 130, cada um por 7, né? Separado. Então, 132 graus dividido por 7. 13 dividido por 7, o 7 cabe ali dentro uma vez. Aí sobra 6, né? Desce o 2. Qual é o número que vezes 7 se aproxima de 62? Quase daria 9, né? Mas 9 vezes 7, 63. Passa, então é 8. 8 vezes 7, 56. Para 62, 6 graus sobraram.
Faz o que com esse? Então a gente tem 132 graus dividido por 7 deu 18 graus e sobraram 6 graus. Vai fazer o que? Transformar em minuto. Então multiplica por 60. Porque dentro de cada grau equivale a 60 minutos. Teremos então 360 minutos. E antes tínhamos 15, então vamos somar com 15. Isso vai resultar em 375 minutos, né? Que agora serão divididos por 7 também, né? 37 dividido por 7, o número mais próximo é 5. 5 vezes 7, 35. Para 37, 2. O 5 desce. Temos 25 dividido por 7. O número mais próximo é 3. 3 vezes 7, 21. Para 25, 4. 4 minutos. Então, o resto é menor que o divisor, né? Então, vamos transformar em segundos. Então, multiplicamos por 60. Teremos 240 segundos. E lá na conta original tínhamos mais 48. Então, vamos somar. Né? Vamos somar. Então, nós teremos aí o que? 8. 4 mais 4, 8. E aqui 2. Temos um total de 288 segundos que serão divididos também por 7. Porque 7 é o divisor de todos eles. 28 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. 0, né? Como o resto. Desce o 8. 8 dividido por 7, 1. 1 vezes 7, 7. Para 8, 1. Então deu 41 segundos, né? E sobrou um segundo aqui. Faz o quê? Se eu continuar essa conta aqui para achar parte decimal, vira 10, né? 10 dividido por 7, 1. 1 vezes 7, 7. Para 10, 3. Aí vou acrescentar 0, né? Aí vamos lá, 1 vezes 7, 7. Para 10, quanto? 3, né? Aí vamos acrescentar um 0. Aí 30 dividido por 7, 4. 4 vezes 7, 28. Para 32. E se a gente for achar só mais uma casa decimal, que é o centésimo, o milésimo, né? Teremos 20 dividido por 7, dá 2. 2 vezes 7, 14. Para 26. Se formos achar o décimo do milésimo, multiplica por 10, né? Para cada casa decimal, multiplica o resto por 10. 60 dividido por 7 vai dar quanto próximo? 8, né? Que 8 vezes 7, 56. Para 60, 4. E aí continuaria. A gente não precisa desse exagero, né? Só para mostrar. Resultado final. Qual é o resultado final? Para a gente compreender. Vamos subir aqui e voltar. O 132 graus dividido por 7 deu 18 graus exatos. Não é isso? 18 graus. E sobraram 6 graus que a gente transformou em minutos e somou com os 15 minutos aqui de cima. E aí encontramos quantos minutos aqui? 53, né? 53. Aí sobraram 4 minutos, né? O resto. Aí a gente multiplicou por 60 e virou segundos. Aí fizemos a divisão dos segundos. E nessa divisão que a gente fez, encontramos aí aproximadamente 41,14 segundos. Né? 41. Você pode parar no 41, se fosse uma prova, e deixar aquele resto lá que realmente é aproximado. Ou então você pode finalizar com 41,14 mais ou menos, né? Aproximadamente. Então esse aqui é o resultado da divisão por 7. Aí a gente operou então, voltando aqui, fizemos essas 3 operações aqui, revisando o que já fizemos em sala, ok? Vamos agora para o nível mais alto. Se a gente retornar a aula aqui, desde o início, a gente vai perceber que a segunda temática é qual? Trigonometria. Tem mais coisas sobre geometria plana? Tem. Mas para esse momento e para o teste, para a prova, né, que se avizinha, a gente está a trabalhar com o que foi dado. Então não vamos aqui imaginar coisas além disso, né? O único acréscimo hoje na aula foi essa parte aqui do heptágono, né, onde eu mostrei a vocês uma fórmula que eu não havia trabalhado em sala de aula e pode ser cobrada, né, num teste ou numa prova. É bom saber. Vamos lá. Fizemos as contas aqui com os ângulos e agora chegou a nossa querida e amada trigonometria. Tri é 3, gono é ângulo e metria vem de metron, né? Grego, quer dizer medida. Então, é a área do conhecimento da matemática que a gente obtém
distâncias de forma indireta usando distância e ângulo, ok? A escala da distância pode ser qualquer uma, aquela que você aprende no ensino fundamental, onde o maior fator é quilo, 1000, e o menor é mili, que é 1000 também, mas é 1000 abaixo do metro, né? E a medida central é o metro. Mas é bom lembrar que não existe no mundo somente uma escala de grandeza para medir ou aferir distâncias, né? Nós temos jarda, polegada, cúbico, né? Cúbito, né? Côvado, né? Que a Bíblia fala, né? De côvado, enfim. Mas o mundo adotou no SI o sistema, né? Decimal, metro, 3 grandezas que são submúltiplas dele. Uma, metro dividido por 10 gera o decímetro, 1 metro dividido por 100, o centímetro, 1 metro dividido por 1000, o milímetro. Vale lembrar que esses prefixos deci, centi e mili vêm do latim, né? Deci é 10, centi é 100 e mili é 1000. E depois você agrega esses prefixos à palavra metro. E aí cria as palavras portuguesas decímetro, centímetro e milímetro. O olho humano enxerga até milímetro, né? Daí a escala parar ali. E temos múltiplos do metro. 10 vezes o metro, deca. Aí já se usa o grego, né? 100 vezes o metro, né? Os 100 grupos de 1 metro, hecto. E um grupo de 1000 metros, quilo. Juntando com a palavra metro, temos deca mais metro, decâmetro. Hecto mais metro, equitômetro. E quilo mais metro, quilômetro. Lembrando que todas as três são proparoxítonas, né? Ok? Então aí são os múltiplos do metro, né? Grandezas maiores que o metro. Então vamos lá. Só para relembrar essa parte aí. Vamos ao que interessa, trigonometria. O problema diz assim: uma pessoa na margem de um rio vê o topo de uma árvore na outra margem, sobre um ângulo de 60 graus com a horizontal. Então, perceba que é um texto desprovido de imagem. Então, você tem que imaginar a coisa ou desenhar. É assim no vestibular, no concurso? Sim. Muitas vezes não vem um desenho, vem um texto com um problema e a gente precisa materializar o desenho em forma de desenho, né? Para poder ficar melhor compreendido. Até porque o cérebro, ele pensa por imagem e não por palavras, né? Pode perguntar a qualquer neurocientista, a gente decora mais a imagem do que a palavra. A gente vê primeiro o pai e a mãe para depois aprender a falar papá e mamá, né? E depois é que a gente vai aprender o alfabeto, né? Seja que língua for, o mundo fala mais de 7.000. E aí a gente vai aprender a grafar isso, né? Através da ortografia, da sintaxe, da morfossintaxe, e aí vai. Concorda? Então o cérebro pensa por palavras, depois, ou por imagens. Depois é que vem as palavras. Então toda vez que tiver um problema de trigonometria, onde você não tem a imagem, faça isso que eu estou a falar. Desenhe, materialize, porque fica melhor. Não se preocupe que na prova e no teste eu já tive o cuidado de colocar imagens, né, para ajudar. Ok? Não sou bonzinho não, bom é Deus. Mas a gente sabe que a imagem ajuda. E o Enem adora imagem, né? Você sabe disso. Então vamos lá. Se uma pessoa ela tá na margem de um rio, ela está de um lado do rio, né? E aí ela vê o topo da árvore. Então a gente vai fazer o seguinte para ficar. Vamos imaginar que a gente está de frente para a cena. Aqui é um lado. Esse vão que eu vou deixar é o rio. E aqui é o outro lado. E desse lado de cá nós temos uma árvore, né? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui minhas habilidades artísticas, né? Tentar fazer uma árvore. Não repare o desenho não, só para ajudar. Pronto. Esse vão que eu deixei aqui em aberto é o rio, né? É a água do rio, né? Tá aqui, ó. E aí ele fala o texto que uma pessoa, eu desenharia a pessoa aqui. Mas eu vou evitar desenhar a pessoa, porque toda pessoa demanda que ela tenha uma altura, concorda? E o texto no final disse que a gente despreze a altura do observador. É como se o olho do observador estivesse no chão, beleza? Então eu não vou desenhar a pessoa, né? Ia ser uma tentativa louca fazer isso. Vamos lá. Da minha parte, vamos lá. Então uma pessoa na margem de um rio vê, ela vê. Então vamos fazer um olhão aqui, assim, bem grandão, assim, ó. Ela vê, né?
ó, ela vê o topo da árvore. Na outra margem, e ele informa que o ângulo que ela vê é um ângulo de 60 graus, nesse ponto que ela se encontra. Só que ela recua, o verbo recuar quer dizer andar para trás, né? Então ela recua mais ou menos uma distância, mais ou menos não, o problema diz aí que quantos metros? Ela recua 20 metros, então o olho da pessoa passa a estar aqui agora. E quando o olho da pessoa está aqui, ele vê, ou a pessoa vê, o texto ficou escrito aí vou, né? Mas é ver. A pessoa vê o topo da árvore agora sobre um novo ângulo. Então esse olho dela que sai daqui, né? O olhar dela, e mira o topo da árvore aqui em cima, ó, está sobre um ângulo agora não de mais de 60, porque ela recuou mais de 30 graus. Entendido o problema? Então vamos agora fazer retas que facilitam a visão. Por exemplo, está aqui o olhar a 30 graus, está aqui o olhar a 60 graus, né? E se a gente imaginar que uma árvore forma 90, a gente pode fechar uma figura assim, ó, né? Ó. E aí a pergunta é, qual é a largura do rio? Bem, a pessoa quer saber essa parte aqui da água, né? Então vamos fazer o seguinte para melhorar. Vamos apagar essa água que está muito feio, né? O desenho da água. É só para você entender, né? A pessoa quer isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ela quer isso aqui, daqui para cá, ó. Que é a largura do rio, concorda? Ó. E aqui é o recuo, né? Que ela foi para trás aqui 20 metros. Então vamos lá. Ela poderia pedir também outra coisa aqui, viu? Eu vou chamar a atenção, embora esse problema não fale disso, mas eu poderia pedir a altura da árvore, sabia? Aqui. Vamos colocar só o que foi pedido, que é x, né? Então a pergunta é, como é que faz esse cálculo aí? Como é que sai de uma situação dessa aí? Quero chamar a atenção o seguinte, quando a pessoa está no primeiro momento olhando a 60 graus, a gente admite que isso aqui é 90 graus, então temos um triângulo retângulo, que reúne a altura, né? E reúne o que aqui? O x, só que a gente não tem nenhum nem outro. Então se o ângulo aqui é de 60, a altura aqui é o cateto oposto, e o x é o cateto adjacente em relação a esse triângulo, concorda? Já no outro, a distância total do outro é a largura do rio, que precisa ser encontrada, x, mais 20, concorda? E se a gente olhar de novo esse 30 graus e olhar para lá, a gente vai se deparar com a altura da árvore, né? A altura da árvore de novo. Vai ser o cateto oposto também em relação a esse triângulo aqui maior. Só que a base do triângulo aqui, o cateto adjacente ao ângulo de 30, não é só x, mais 20 mais x. Ah, então a gente tem que fazer duas análises em relação a um triângulo e ao outro? Sim. Vamos dar a dica aqui de ouro. A dica de ouro é o seguinte. Toda vez que você tiver questão desse tipo, aonde você passa a observar uma coisa e recua, né? Essas questões, via de regra, elas só conseguem ser resolvidas através de uma entidade geométrica chamada tangente. Sabe por quê? Para eu usar seno ou cosseno aqui dentro, cadê a medida do cateto oposto? H. Cadê a medida do cateto adjacente para eu usar? E cadê a hipotenusa, que é o olhar da pessoa aqui, né? Não tem, né? Então veja que nem no primeiro olhar a 60 graus, nem no segundo olhar a 30 graus, nós temos aqui a hipotenusa, né? Que é o lado que se opõe ao ângulo de 90. Então, seno e cosseno é fugir à regra. Não se pensa nesse tipo de questão em seno e cosseno. A única que reúne cateto oposto com adjacente é tangente. E aí a gente vai fazer o seguinte, como são duas situações, o primeiro olhar a 60 graus, que tem aqui x, que é a largura do rio, e o segundo olhar, que a pessoa recuou mais 20 metros para trás, né? Se recuou, né? É para trás. 20 Desculpa o leonasmo aí. Recuou 20 metros, então a gente tem aqui o tamanho desse segundo olhar, não é só x, mas 20 mais x. Então, massa quer dizer então que a gente vai fazer duas equações, exatamente. Qual é o objetivo do exercício? Achar a tal da largura do rio, né? O que pede aqui. Então a gente vai escrever a fórmula, as equações,
de uma maneira que a gente possa equacionar esse x, né, que é a medida do rio. Então vamos analisar o primeiro triângulo. Para ficar mais fácil a compreensão, vamos botar ou colocar o que se costuma fazer em matemática, né? Que são letras. Então eu vou pegar esse texto que está aí do problema, eu vou subir ele um pouquinho, você já compreendeu, né? E vou colocar letras aqui na cor azul. Aqui, por exemplo, chamar de vértice A, vértice B, né? Vértice C, para poder a gente saber que triângulo a gente está se referindo primeiro, o triângulo ABC, né? Esse de 60 graus. E se eu colocar a letra D aqui, eu vou me referir a outro triângulo como ADB, ok? Então pronto, agora fica melhor da gente visualizar, concorda? Então vamos fazer a análise aqui. Como eu falei, a figura trigonométrica só sai por tangente. Então vamos pegar o triângulo A. Primeiro olhar da pessoa é a 60 graus, concorda? Então eu vou pegar o triângulo ABC. Dele a gente consegue depreender ou compreender o quê? Que a tangente, né, do ângulo dado, que é 60 graus, a tangente ela relaciona o que com o que? Ela relaciona o cateto oposto. E qual é a medida que é oposta a 60 graus? H, né? A altura da árvore, que não entra em questão. O objetivo é o x, né? Que é a largura do rio. Mas é H sobre cateto oposto sobre adjacente. Nesse caso aqui é o x. Não é isso que é a largura do rio? Então a gente compreende aqui que H, fazendo a regra de 3 aqui, né? H, debaixo do tangente de 60 tem 1, né? Então H vezes 1 é H. E H é igual a tangente de 60 graus, que é um ângulo notável, né? Então é bom saber o valor, vezes x. E a tangente de 60 graus, ela equivale a raiz de 3. Então teremos raiz de 3 vezes x. Guarda essa equação, ok? Guarda essa equação porque essa equação ela vai ser útil para a gente depois relacionar. Veja que eu coloquei x em função de h, né? Eu coloquei h igual a tanto. Então vamos analisar agora o outro triângulo, né? Qual é a análise que a gente pode fazer? Eu vou fazer aqui embaixo. É o triângulo ADB. Perceba que o problema diz que a pessoa recuou, né? 20 metros. Esse procedimento é muito feito em topografia, né? Para medir justamente largura de rios, assim, de forma indireta, né? Você vê que a pessoa não tem como, às vezes... Imagine que esse rio aqui tenha cheio de piranha. Piranha que eu me refiro ao peixe, né? Enfim, como é que a pessoa vai atravessar? Ou então crocodilos, né? E a pessoa, às vezes é um rio largo. Então a pessoa, se fosse um topógrafo, usaria um aparelho chamado teodolito para fazer essas marcações. O teodolito ele é um dispositivo que pode ser eletrônico ou digital ou analógico, mas que ele permite ler ângulos, ok? E aí através do ângulo você junta ângulo com trigonometria e distância e está tudo bem. E aí para ajudar ele deu uma distância, recuou, ó, 20 metros para trás, tá vendo? Se recuou, né, para trás. De novo um pleonasmo, recuou 20 metros. Então a gente tem o que na análise do triângulo ABD? O olhar agora é um olhar de 30 graus, né? Então a gente vai compreender agora que a tangente analisada é a de 30 graus, né? E a tangente de 30 graus, qual é o conceito de tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Em relação a 30 graus, percebe que a altura continua sendo oposta, tanto a 60 quanto a 30? Então H sobre. Agora vai ser H sobre o cateto adjacente. Quanto é o cateto adjacente? Do triângulo ADB. Não é 20 mais x? Exatamente, né? 20 mais x. Ok? Pronto. Como a gente equacionou a outra, né? Em função de h, vamos equacionar em função de h. Porque se a equação h, a equação 1, né? h é igual a raiz de 3x, né? Se eu chamar também aqui de h, eu posso igualar as equações, né? E resolver o problema, que é o que queremos. Vamos fazer aqui. Debaixo desse tangente de 30,
tem 1, né? Então h vezes 1 dá h. Então ficaremos com tangente de 30 graus, né? Tá parecendo um 6, né? Vamos refazer isso aqui, fazer direito. 30 graus, a tangente vezes essa expressão, né? 20, como é uma expressão, vamos colocar entre parênteses, vezes isso aqui. A pergunta é, 30 graus também é um ângulo notável, né? Quanto é raiz de 3? A tangente dele é raiz de 3 sobre 3. Né? Então fica h é igual a raiz de 3 sobre 3, que multiplica 20 mais x. Então note que coisa interessante, né? Aqui é uma equação que a gente pode chamar de equação 2. Não é? Equação número 2. Note que h é igual a raiz de 3x e h é igual a raiz de 3. Então, a equação 1 está toda em função de h, né? Então, a gente pode igualar as equações. A gente pode fazer que raiz de 3x, que é o primeiro h, é igual a outro h, né? E o outro h é dado por quanto? O outro h é dado por raiz de 3 sobre 3, que multiplica 20 mais x. Como se trata de uma equação, né? Esse raiz de 3 de um lado pode ser cancelado com esse, né? Então fica x igual a 1/3, né? 1/3 de 20 mais x. Só que 1/3 de 20 mais x, 1 vezes essa expressão, é essa própria expressão, 20 mais x, sobre 3. Lembrando que debaixo do x é 1, a gente pode fazer uma proporção, 3 vezes x, né? Então fica 3 vezes x igual a 1 vezes 20 mais x, que vai dar 20 mais x. 20 mais x. Lembrando que é uma equação, esse x passa para cá, então fica 3x menos x, que dá 2x igual a 20. Se 2x é igual a 20, a gente entende que x é igual a 10. 10 o quê? Metros, né? Então acabamos de encontrar a largura do rio, né? Parece complicado, né? Mas não é não. Basta a gente fazer a análise, como eu falei, né? Fazer o desenho e entender que esse tipo de problema, via de regra, sairá por tangente, quase sempre, pela tangente. Aí fizemos a equação da primeira visada, né? Em topografia a gente chama de visada, né? Foi visado a partir daqui, né? O topo da árvore, e depois a pessoa recuou 20 metros e fez a visada a partir do ponto D. Aí o ângulo reduziu para 30. Com essas informações a gente montou o esquema, né? E analisou cada triângulo em função da tangente, ok? Então essa questão ela é muito candidata a ser uma questão surpresa, né, lá na prova ou no teste. No teste é uma questão que vale 1 ponto a mais, né? Nosso teste vale 2 pontos, mas tem uma questão surpresa, pode ser uma dessa, ok? Vamos à próxima. Bem, a mesma questão está aqui, ó, só que agora com um desenho, né? Essa questão eu tirei justamente da onde? Da lista. Então vai ficar como desafio para você resolver. Eu vou apenas montar o problema para facilitar a sua vida, mas você vai resolver. Repare que nesse caso aqui é pedido a medida de x, a medida de y, seria aquela altura da árvore, e a medida de AD. No final da história vai ser pedido AD. Claro, como a gente sabe que aqui tem 90 graus, né? Ó, uma vez que eu souber quanto é x, eu somo com 50 centímetros, né? Vai ser esse cateto aqui. E uma vez que eu calcular y, vai ser esse outro cateto aqui. Como é que eu vou achar a distância de A até D? Aliás, é mais simples, né? Não é nem a distância BD, né? Que seria a hipotenusa. É AD, basta somar x com 50 centímetros e responder a letra C. Mas como é que equaciona? Do mesmo jeito. Primeiro ele disse que a tangente de θ vale 6 décimos. Ele deu um valor aqui, né? E a tangente de beta vale 5 décimos. Então você equaciona o problema como a gente viu agora há pouco, né? A primeira visada é do ponto D, né? Então a tangente de beta
né, é igual ao cateto oposto, que é y, sobre o cateto adjacente. Se eu estou olhando beta, o cateto adjacente é x mais 50, né? É a distância toda horizontal, ok? Aí, debaixo de tangente é 1, y vezes 1 é y. A tangente de beta foi dada aqui em cima, que é meio, então você vai deixar como 0,5 ou então 1 sobre 2, você escolhe, né? Vezes x mais 50. Aí já tem a primeira equação em função de y, né? O que é que eu devo fazer com a segunda equação? Escrever também em função de y para depois igualar e encontrar x. E encontrando x, substitui em uma das duas equações e encontra y. Simples assim. Vamos equacionar a segunda visada agora. A segunda visada é a partir do ponto C, né? Ok? Então, a tangente aí já não é beta, é teta, né? A tangente de teta aqui é analisada. A gente está com o olhar aqui, ó, né? No ponto C aqui, né? Então, a tangente de teta é igual ao cateto oposto, y, sobre o cateto adjacente. Note que o cateto adjacente em relação a teta não vem lá do 50, mas vem daqui, de C até A, né? E de C até A medida é x, só isso. Tangente de teta foi dito que vale 6 décimos, então nós temos 6 décimos igual a y sobre x. Como a gente escreveu a outra equação em função de y, faria o mesmo aqui. Debaixo desses 6 décimos tem 1, né? Então, y vezes 1 dá y. E 6 décimos vezes x do outro lado. Então, nós temos aqui, ó, para facilitar a nossa vida, equação 1 em função de y e equação 2 em função de y. O que é que você acha que a gente deve fazer agora para resolver? Igualar as equações e pronto. Aí eu vou deixar para você fazer, ok? A parte principal já foi feita, que é analisar isso aqui, essa estrutura, né? Do ponto D, o cateto oposto é y, mas a distância horizontal, que é o adjacente, é x mais 50. E a visada do ponto C, o cateto oposto continua sendo y, mas o cateto adjacente é só x. Achamos as equações 1 e 2, já que y é igual a isso e y é igual a isso, basta igualar as duas equações e encontrar x, né? Aí é cálculo algébrico, numérico, e aí fechar, ok? Eu disse que ia facilitar, já facilitei. No vídeo vai ficar mais longo ainda. E agora temos mais um probleminha aqui, que é o último, né? É que eu também falei para vocês que é sempre bom desenhar. Veja o que o problema diz. Um avião decola segundo o ângulo de 30 graus. Então eu peguei uma foto aqui da internet, dei uma inclinada, uma leve inclinada aqui, já que o problema não traz foto, não traz nada, e eu chamei a atenção que a gente deve materializar a informação. Lembra do que eu disse, né? O cérebro pensa por imagem. Então quando você desenha, facilita, né? Por isso que algumas pessoas gostam muito de desenhar, né? Porque quando ela desenha, a pessoa se expressa, né? De uma forma ou de outra. Então vamos lá. Um avião ele decola segundo o ângulo de 30 graus. Então você já entendeu porque ele está inclinado. Se ele decola, geralmente as pistas são assim, né? Retas. Concorda comigo? Opa. As pistas são assim, ó. Não é isso? Retas. Mas ele decola sobre um ângulo de quantos graus que foi dito aí no problema? Sobre um ângulo de 30 graus. Ele forma, assim que ele levanta, né, um pouquinho a rodinha aqui da frente, que eu não sei o nome técnico, ele forma 30 graus com o chão, a inclinação da aeronave, né, o corpo branco dela em relação ao chão, ok? E aí a pergunta é, qual será a altura dessa aeronave? Bem, se a aeronave, você percebe que a aeronave quando sobe, ela não sobe maluca, né, parecendo que fumou maconha, não, ela sobe assim, ó, sob a perspectiva de uma reta, né, um movimento que a gente chama de retilíneo, né, ó, retilíneo, né, ok? Para depois que faz esse movimento aí retilíneo, o piloto ter, né, a noção de que outras manobras ele fará, né, para ir para o destino, mas via de regra a aeronave
sobe retilínea, né? Depois que ela alcança uma determinada altitude, aí o comandante ou a comandante fará as manobras devidas, né? Estamos interpretando o texto. Qual será a altura atingida após voar 1.500 metros? Se voou 1.500 metros, esse 1.500 se refere a essa distância aqui, né? Concorda? Aí o problema quer saber, olha que coisa linda, né? O problema quer saber que altura é essa, né? A gente chama altura, mas na aviação chama-se altitude, né? Enfim, ele quer saber ele quer saber duas situações. Qual será a altura quando voar 1.500 e quer saber a altura quando voar mais um pouco assim, né? E chegar a 3.000, né? A distância aqui. Então tem dois cálculos aqui envolvidos. A pergunta é, qual é o objeto da pergunta? A altura, né? Que altura ele atinge ao percorrer essa trajetória de 1.500 metros e qual é a altura, ou na verdade a altitude, né? Que ele atinge ao percorrer 3.000. Então fizemos aqui o esboço, vemos um triângulo retângulo, vemos o ângulo de 30, o cateto oposto e a hipotenusa, que é 1.500 e depois 3.000. Qual é a figura trigonométrica que reúne cateto oposto com hipotenusa? Só tem uma, né? É o seno. Então, seno de 30 graus, ele é igual, né? Aqui, ele é igual ao cateto oposto, que é a altura requerida, sobre a hipotenusa, né? Que foi a trajetória feita pela aeronave até aí. Quanto é o seno de 30? O seno de 30, ele é um seno, é um ângulo notável, vale meio, né? 0,5 ou 1 meio, né? É o que vale. Seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60, né? Já que eles são complementares, né? Ser complementar quer dizer que o seno de 30 somado ao cosseno de 60 dá 90 graus. Então, somado, eles vão dar uma unidade. A gente vai ver isso quando falar de ciclo trigonométrico. Mas sempre pense assim, o cosseno de 30 é o seno de 60. Então, o seno de 30 é o cosseno de 60. Sempre eles formam 90 graus e a gente usa a palavra complementar em geometria plana e em trigonometria, em geometria de modo geral. Vamos terminar a conta? Como os dois denominadores aqui são divisíveis por 2, a gente pode ganhar tempo, né? 2 por 2 dá 1 e 1.500 por 2 dá 750, não é? E aí fica 750 no lugar de 1.500 e 1 no lugar de 2. Então H vezes 1 é H e 1 vezes 750 são 750 metros. Então, quando a aeronave subir sobre um ângulo de 30 graus e percorrer 1.500 metros, ela vai estar numa altitude de 750 metros. Conforme a pergunta continua, fala 3.000. 3.000 não é o dobro de 1.500? Você vai montar a mesma questão, sendo de 30 igual a H sobre 3.000, né? Se em 1.500 deu 750, fica fácil deduzir quanto dará em 3.000, né? Que é o dobro de 1.500. Dará quanto? 1.500 metros, né? Basta você fazer a mesma conta, né? Seno de 30 graus é igual a H sobre 3.000, né? E aí quando você fizer a conta, vai encontrar 1.500 metros, ok? Letra B. Qual será a distância percorrida pelo avião ao atingir 1.000 metros de altura? Cuidado agora. Agora está sendo fornecido a altura. E ele quer saber essa distância aqui. Então esse 1.500 tem que ser desconsiderado, né? A gente aí considera aquilo que a gente não conhece, a gente chama de quê? Muito bem, de x, né? E essa altura aqui ele está fornecendo na letra B, está dizendo que é 1.000. Aí a gente agora questiona, é seno, é cosseno, é tangente, é o quê? Bem, vamos raciocinar, né? 1.000 não representa a altura, e essa altura não é o cateto oposto em relação a 30 graus. Então qual é a figura trigonométrica que reúne cateto oposto? Tem duas, né? O seno e a tangente. Mas a pergunta é, foi dado aqui a medida do cateto adjacente para usar tangente? Não. Foi dado
Quer dizer, está sendo requerida a hipotenusa. Então, se é dado o cateto oposto, se requer a hipotenusa e é dado o ângulo, qual é a figura trigonométrica que reúne cateto oposto com hipotenusa? Só tem uma, chamada seno de novo. Então, seno de 30 graus, né, será igual ao cateto oposto, 1.000, que ele forneceu agora 1.000, como, né, referência de altitude, altura, no caso, chamou de altura o problema, sobre a hipotenusa, que é o que ele quer, que é a trajetória, né, a distância percorrida. Seno de 30, já vimos que é meio, né, meio. A altura é 1.000, 1.000, né, sobre x. Fazendo aqui a gente não vai cancelar o 2 com 1.000, né, porque 2 está como denominador e 1.000 como numerador. Na verdade, temos uma igualdade de frações ou de razões, o que se chama proporção, né? Então, a propriedade fundamental diz o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. X multiplicado por 1 resulta x, e 2 vezes 1.000 resulta 2.000. 2.000 que metros, né? Então, quando a altitude for de 1.000 metros ou 1 quilômetro, a distância percorrida será de 2 quilômetros ou 2.000 metros, respondendo assim a letra B. E a letra C diz assim: se o avião decolar agora, segundo o ângulo menor do que 30, a gente entende que o ângulo vai baixar. Se o ângulo vai baixar, o ângulo passa a fazer isso assim, ó, né? Ele é menor que 30, né? Então a gente vê que se o ângulo reduz, as altitudes do avião também se reduzem, concorda? Só que 20 tem um detalhe, ele não é um ângulo notável. Ele tem que ser consultado quanto é numa tabela, né? Ou então num problema teria que ser fornecido, mas não foi fornecido. Apenas foi dito agora que o ângulo é 20. Qual será a altura atingida por ele após percorrer 3.000 metros? Então, eu vou pegar uma página nova para o desenho não ficar poluído, né? Muita informação. Já entendemos que aqui é a pista. Já entendemos que o ângulo aqui muda, né? Agora para 20 graus. 20 graus. Né? Temos aqui a altura. Temos aqui a altura. É dito, né? Nos é dito que ele percorre 3.000 metros. Então 3.000 está aqui. É a trajetória, né? Feita pela aeronave. Né? 3.000 metros. E a pergunta é sobre o que? A altura, né? Qual será a altura? Então ele enfatiza a altura. Não é isso? Essa é a esquemática ou esquema que a gente vai poder desenhar, né? Para poder compreender cá, né? Tá aqui a aeronave, né? Só que agora ela sobe sob um ângulo de 20 graus, né? E aí faz como? Mesmo raciocínio, né? Seno, né? Concorda? É pedido a altura em relação ao ângulo é o cateto oposto. E a trajetória é a hipotenusa. Então, a única figura que reúne cateto oposto, né, com hipotenusa é o seno. Então, seno de 20 graus é igual a H, né, o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então, H no final da história, que é H vezes 1 é H, vai ser 3.000 vezes o seno de 20 graus. Como se fosse uma prova, já daria o valor do seno, né? Como não é uma prova, a gente tem que consultar. Tem dois caminhos: abrir em sala de aula, abrir o livro, né? Ou, se tivermos em sala de aula, abrirmos também uma calculadora, né? Eu vou abrir aqui a calculadora nativa do Windows, né? Tá aqui ela. Vamos ampliar. Cadê seno aqui, né? Não tem. Por que que não tem? Porque está na calculadora padrão. Então a gente vem aqui nessas três barrinhas, clica aqui, escolhe científica. Perceba que ela mudou, né?
e a gente vai encontrar aqui em algum lugar, tem aqui escrito aqui trigonometria, tá vendo? Então a gente vem aqui e pede o seno. Só que ele deixou 0 porque eu não havia escrito quanto era. A gente quer o seno de 20. Então escrevemos 20 primeiro. Vamos à palavra trigonometria e apertamos sim. Aí alguém pode questionar por que está escrito aqui seno com I, se seno é com E. O que eu falei em sala de aula, as calculadoras são padronizadas na língua inglesa. E na língua inglesa se grafa com I e não com E. Por isso que está com I. Agora a gente aperta o seno e ele nos dá, ó, como um passe de mágica, né? Tá aqui, ó. A gente precisa dessas casas decimais todas, não que é exagero, né? Mas, vamos lá. Vamos voltar então para aqui e copiar esse valor aqui, né? Pronto, trouxemos esse valor para cá. 0, né? 0,34 tal e tal. Eu, para ganhar tempo, vou usar só o 0,34, ok? A gente fechar esse cálculo. Então teremos aqui aproximadamente, né, 3.000 vezes 34 centésimos, aproximadamente, é o seno de 20 graus. Vale lembrar que 3.000 a gente pode cortar 2 casas e avançar essa vírgula para lá, né? E aí a conta fica melhor, né? Aí fica 30 vezes 34, concorda? E aí é só fazer conta. Outra coisa maravilhosa, 30 termina em 0, né? Então a gente já deixa o 0 lá no final. Aí faz a conta só com 3. 3 vezes 4, 12. 1 aqui em cima, né? 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Então, quando o avião subir, né, a 20 graus e percorrer 3.000 metros, ele baixou a inclinação para 20, mas a trajetória é 3.000 metros, né, ou seja, 3 km. Então a altura ou a altitude atingida vai ser de 1.020 metros, ou se você quiser em quilômetro, divide isso aqui por 1.000. Vai dar 1,02, né, km, né? Que 0 depois não tem lógica, né? Então a altitude atingida vai ser essa. E aí a gente finaliza a nossa aula com os problemas envolvendo seno, cosseno e tangente. Ok? Vamos fazer uma recapitulação aqui. O vídeo está longo, mas foi necessário, né? Temos aí geometria plana, trigonometria, que foi o tema da aula. Passamos aqui por uma revisão com o professor Ferreto, né? Que falou sobre, aqui nesse vídeo aqui que a gente assistiu, falou sobre os polígonos, e aqui a gente pôde discutir a fórmula que dá a quantidade de diagonais. Não vai ser cobrado na prova isso, mas é bom saber. E eu chamei a atenção para o SI, né, que é a soma dos ângulos internos, né? E aqui expliquei aqui utilizando um heptágono, lembra? Depois a gente avançou para cá, fazendo conta no sistema sexagesimal com ângulos, né? A conta de soma, subtração, multiplicação e divisão. Fizemos aqui o cálculo. Não se preocupe que eu vou salvar em PDF, vou mandar para você daqui a pouco no grupo. E temos aqui a questão da tangente do rio, né? Muito interessante isso aqui. Fizemos um repeteco aqui, onde você vai concluir. Passamos aqui agora por uma outra situação que a gente precisa desenhar. Geralmente questões de trigonometria que não fornecem o desenho, é bom desenhar para que você veja e localize direitinho. Localizou direitinho o que é cateto oposto, hipotenusa, cateto adjacente, não tem problema. E é só mel na chupeta, dá para fazer rápido. E aqui chegamos ao grande final. Então desejo sucesso a vocês, né? Estudem, se dediquem. Esse é o nosso conteúdo para a prova e para o teste. Um abraço para todo mundo, né? Vou deixar aqui no início para fechar a aula aqui. Um abração. Tchau. Até a próxima.